Imagine um homem de pé sobre uma coluna de 40 côvados de altura, não por um dia, não por uma semana, mas por 22 anos, exposto ao sol escaldante do deserto sírio, às tempestades de inverno, à neve e à geada. Esta é a história extraordinária de São Simeão Estilita, o santo que literalmente elevou a santidade a novos patamares. Um homem cuja vida desafia toda a compreensão humana e que abalou o mundo antigo com seu testemunho radical de fé. Você já se perguntou até onde pode chegar o amor a Deus? Já imaginou que tipo de força sobrenatural pode sustentar um ser humano em condições impossíveis? Hoje, você vai conhecer uma das vidas mais impressionantes da história do cristianismo. Uma vida tão extraordinária que 3 testemunhas oculares, o bispo Teodoreto, Antônio e o padre Cosmas, sentiram a necessidade urgente de registrá-la, para que as gerações futuras pudessem acreditar que sim, isso realmente aconteceu. Se você busca fortalecer sua fé, se você quer entender os limites do possível quando Deus está presente, então fique comigo até o final. E não esqueça de se inscrever no canal, porque histórias como esta precisam ser conhecidas. Tudo começou numa pequena aldeia chamada Sissã, na fronteira entre a Cilícia e a Síria. Um menino de 13 anos, guardando as ovelhas do pai, estava prestes a ter um encontro que mudaria não apenas sua vida, mas a história da igreja para sempre. Era um dia de inverno. A neve cobria os campos e impedia que o rebanho saísse para pastar. O jovem Simeão acompanhou seus pais à igreja e lá ouviu palavras do Evangelho que penetraram sua alma como fogo. Bem-aventurados os que choram, ai dos que riem. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Aquelas palavras. Como poderia alcançar tal felicidade? O menino pastor perguntou a um ancião, que lhe respondeu com simplicidade. Pelo jejum, pela oração, pela humildade, pela pobreza e paciência. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Simeão entrou numa igreja dedicada aos mártires, prostrou-se no chão e ali permaneceu em oração profunda até que um sono suave o envolveu. E então veio a visão. Parecia-me estar cavando um alicerce, contaria ele mais tarde. E alguém me dizia, cave mais fundo. Quando eu queria descansar, a voz insistia, continue cavando. Isso aconteceu 4 vezes, até que finalmente me disse, agora o alicerce é profundo o bastante. Pode construir o edifício da altura que desejar. Mal sabia o jovem Simeão que estava prestes a construir uma vida de santidade que desafiaria os próprios limites da natureza humana. Aos 15 anos, entrou num mosteiro, mas enquanto os outros monges jejuavam dia sim, dia não, Simeão comia apenas 1 vez por semana. Os superiores o repreendiam, mas nada podia diminuir seu ardor pela penitência. E então fez algo que nos deixa sem palavras. Pegou uma corda trançada de folhas de palmeira, duríssima, áspera como lixa, e com ela cingiu todo o seu corpo, dos rins aos ombros, tão apertada que penetrou na carne. Durante meses, escondeu essa penitência sob o hábito, até que o sangue e o odor das feridas o denunciaram. Quando os monges tentaram remover a corda, ela estava tão entranhada na carne que foi necessário umedecê-la por 3 dias. A roupa teve que ser arrancada junto com pedaços de pele, e médicos precisaram fazer incisões profundas. A dor foi tão intensa que todos o julgaram morto. Mas
Simeão sobreviveu. E quando os superiores, temendo que seu exemplo extremo prejudicasse os mais fracos, mandaram-no embora, ele não se revoltou. Simplesmente partiu para o deserto. Se você está impressionado até agora, deixe seu comentário. O que vem a seguir supera qualquer imaginação. No deserto de Telanissa, Simeão decidiu imitar o jejum de Moisés e Elias. 40 dias sem comer nem beber. O abade Bassos tentou dissuadi-lo. Isso não é virtude, é suicídio. Mas Simeão insistiu, com uma condição: deixassem 10 pães e uma jarra d'água em sua cela. Se precisasse, teria alimento. 40 dias depois, quando Bassos voltou e quebrou o barro que selava a porta, encontrou todos os pães intactos, a jarra ainda cheia, e Simeão, prostrado no chão, sem voz, sem movimento, quase sem vida. Foi necessário umedecer seus lábios e ministrar-lhe a Eucaristia para que voltasse a si. E assim, por 28 anos consecutivos, Simeão repetiria esse jejum absoluto toda a quaresma. Mas foi então que sua fama começou a se espalhar como fogo. Multidões vinham de todas as partes, paralíticos buscando cura, pecadores buscando perdão, pagãos buscando a verdade. Vinham da Pérsia, da Armênia, da Arábia, até da distante Britânia. A multidão era tanta, o assédio tão constante, que Simeão tomou uma decisão que mudaria a história da espiritualidade cristã para sempre. No ano 423, mandou erguer uma coluna, primeiro de 6 côvados, depois de 12, depois de 22, até que, finalmente, nos últimos 22 anos de sua vida, permaneceu sobre uma coluna de 40 côvados de altura. Ali em cima, num espaço de apenas 3 pés de diâmetro, Simeão permanecia de pé dia e noite, sob o sol escaldante do verão, sob as tempestades do inverno. Curta este vídeo se você está maravilhado com tamanha entrega a Deus. Mas não pensem que era apenas ascetismo vazio. Não. Do alto daquela coluna, Simeão tornou-se um farol de esperança para todo o mundo antigo. Quando 300 operários de Antioquia foram oprimidos por impostos tirânicos, foi a Simeão que recorreram, e quando o santo mandou dizer ao prefeito cruel que não oprimisse os pobres, o homem riu. Mas não teve tempo de executar suas ameaças. Uma hidropisia súbita o atacou e morreu em agonia antes mesmo que a água benta enviada por Simeão chegasse a ele. Reis e rainhas pediam seus conselhos. O próprio imperador de Constantinopla o consultava. A rainha da Pérsia considerava como tesouro precioso um pouco de óleo abençoado por ele. E os milagres? Ah, os milagres! Certa vez, a cidade de Afsão foi invadida por uma praga de ratos que devoravam até os animais. Simeão mandou que fizessem cruzes com pó do pé de sua coluna, celebrassem missas por 3 dias. E no 3º dia, nenhum único rato foi mais visto. Mas o maior milagre era a conversão das almas. Grupos de 200, 300, às vezes 1000 pagãos vinham até ele, quebravam seus ídolos ao pé da coluna e abraçavam a fé cristã. O bispo Teodoreto testemunhou pessoalmente uma dessas conversões em massa e quase foi sufocado pela multidão de novos convertidos que queriam receber sua bênção. E assim, após uma vida que desafiou todos os limites do possível, chegou o momento do último ato. Era 29 de agosto de 459, um sábado, às 11 horas da manhã. Simeão foi subitamente atacado por uma enfermidade. Durante 3 dias,
Um perfume celestial, indescritível, emanava de seu corpo. Na quarta-feira, 2 de setembro, com todos os discípulos reunidos ao pé da coluna, Simeão ajoelhou-se 3 vezes. A multidão gritava: Abençoai-nos, Senhor! Ele ergueu os olhos ao céu, estendeu a mão para os 4 cantos do mundo, abençoou a todos pela última vez. E então, apoiando a cabeça no ombro de seu discípulo, expirou. O funeral foi algo jamais visto. O patriarca de Antioquia, bispos, generais, 21 condes, tropas romanas e uma multidão incontável. O cortejo durou 5 dias para percorrer 15 léguas. E os milagres em seu túmulo superaram até mesmo os que realizara em vida. Queridos irmãos e irmãs, a vida de São Simeão Estilita nos deixa uma pergunta que ecoa através dos séculos. Até onde estamos dispostos a ir por amor a Deus? Não. Deus não nos chama todos para subir em colunas, mas Ele nos chama, cada um de nós, para elevarmos nossa vida acima da mediocridade, acima do comodismo, acima do impossível. São Simeão nos ensina que quando Deus está conosco, os limites humanos são apenas o começo. Que quando o amor divino nos inflama, podemos transformar o mundo do alto de nossa própria coluna, seja ela o testemunho no trabalho, a paciência no lar, a caridade com os necessitados. Se esta história tocou seu coração, compartilhe este vídeo. Inscreva-se no canal porque toda semana trazemos histórias dos santos que mudaram o mundo. E lembre-se, como dizia o próprio São Simeão aos que ele curava: se alguém perguntar quem fez isso por você, diga que foi Deus. Que São Simeão Estilita, o santo da coluna, interceda por todos nós. Amém.